time do Filipão. O Palmeiras vem a campo com o Marcos, o goleiro 12. Arce, lateral direito 2. Roque Júnior, número 5. Kleber, número 4. Júnior, meia dúzia. Meio campo com o Rogério, número 16. Alex, número 10. Esdinho, número 11. Na frente, Evair, 17. Paulo Nunes, 7. Oséias, número 9. Vem com 3 atacantes, porque precisa a façanha. Vamos lá, o time do Oswaldão. Tem o Filipão de um lado, tem o Oswaldão do outro. Vamos ao time do Corinthians. Vamos lá, o timão. O Corinthians vem a campo tentar o título com o Maurício, número 12. Índio, número 13. Gamarra, número 4. Nenê, número 3. E Silvinho, meia dúzia. Vampeta, número 5. Rincon com a número 8. Marcelinho, número 7. Ricardinho, número 20. Na frente, Edilson, número 10. E Fernando Baiano com a número 9. Walter Casagrande Júnior. Você já viveu emoções desse clássico. Você... Homenagem, portanto, póstuma a Gilberto Tinhas, preparador físico da seleção brasileira e tantos clubes. Autoriza o árbitro, mexe na bola o Palmeiras. Começa o clássico do Morumbi. Para Oséias, tentou, meteu a cabeça na bola, Nenê. Aí Rincon, o jogo já começa elétrico. O jogo já começa com cara de Corinthians e Palmeiras. Puxado o Rincon, se desentende com o Paulo Nunes. Arce reclama com o Paulo César e o jogo vai ser complicado. O Arce está reclamando sem razão. Ele fez falta, você viu na repetição, depois o Paulo Nunes entrou chutando. Os movimentos do grande clássico que decide o título paulista. Edilson, que fase que ele está. Botou para o Ricardinho, fez abertura para Marcelinho. Vai passar Vampeta, ele arriscou, bateu para o gol. A bola passa. Passa com cara de chuva, né? Que ela toca no chão, pega na grama molhada e ganha velocidade. Olha só, Ricardinho. Aí para Marcelinho, já fizeram a falta dele. 2, aliás. Na primeira o Arce puxou e na segunda o Roque Júnior bateu. O time do Palmeiras está confundido. Arnaldo definiu certinho. O time do Palmeiras está misturando jogar com raça, jogar duro, do que jogar de forma violenta. Aí o Edilson. Ricardinho. Rincon. Abertura para Silvinho. Sai do Paulo Nunes, sai também do Arce. Abriu para Edilson. Lá vai o Edilson, olha a finta que ele faz. Lá vem Corinthians, bola para área. Passa na... Se tiver de trava alta hoje, amigo, não para em pé. Aí o Arce. Lá vem cruzamento. O Maurício sai do gol certo. Bola molhada, ele bate de longe. No rebote, Alex tenta de primeira. Meteu pro... Aí Marcelinho, Índio partiu lá pela direita. Aí o lançamento pro Índio, bola para a área, Marcos no meio do caminho, a bola ia passando, ele esperto se esticou e deu um tapa. Edilson, encara a marcação, faz a finta no Arce, bate cruzado, Marcelinho tenta de calcanhar. Arce lançou para a área, a bola passa por todo mundo, menos pelo Gamarra. Aí o Kleber arriscou, bateu, Maurício pega legal. Júnior, bota na frente, bateu pro gol. Maurício cai para fazer a defesa. Passamos de 21 minutos, 0-0, resultado o Corinthians e a pancada mais forte. Chegou por lá o Kleber, levantou o Marcelinho, o tempo vai fechando. Vampeta se irrita, o Kleber vai saindo. Lance para expulsão, foi pontapé. Está expulso. Correto. Está expulso o Kleber. Correta a atitude do Paulo César Oliveira. Você vai ver na repetição que a bola estava no lado, o Kleber entrou e agrediu com o pontapé. E o Paulo César mostrou personalidade, apesar dos seus 25 anos, e expulsou corretamente o jogador do Palmeiras. Entrada muito dura. Olha só. Mas olha a entrada do Kleber. Pegou, porque você não vê, quando você vem na bola, você pega embaixo. Ele pegou no meio do Marcelinho. Quer dizer, ele entrou para pegar. Casagrande, com toda a sua experiência, olha só, olha que vai, pra cima do joelho, pegou na coxa do Marcelinho. Corinthians pro ataque. Marcelinho vem lá pela direita. O lançamento pra área. Rogério escora no peito. Chegou Ricardinho, uma bomba. Marcos segura firme. Olha o torcedor ali com seus óculos diferenciados. Olha no bate-rebate como o Ricardinho chega, sai um foguete na perna esquerda e o Marcos cai com firmeza. Vampeta, tem o Rincon para Ricardinho, subiu pela esquerda Silvinho, a tabela com o Marcelinho, Ricardinho para Marcelinho, botou na frente, olha a chance de perna esquerda, Marcos salva, Marcelinho passa, toca, gol!
4 na primeira, deu Marcos. Insistiu Marcelinho, pé direito, toque esperto, a bola passa. Por outro ângulo para você curtir, torcedor corintiano em todo o Brasil. Marcos fez o primeiro milagre. Sobra no Marcelinho. Vamos ver de novo, ele sai da dupla marcação. Marcos pega. Marcelinho insiste, pé direito, lá vem o toque. Tentou tirar Júnior, não deu para ele, lá foi pro gol. 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Marcelinho sai pro abraço, sai vibrando com a fiel torcida corintiana. 1-0 Corinthians, somando tudo, fica 4-0 para o Corinthians. E o Corinthians tem um jogador a mais em campo. Passa a ser aquela história de missão impossível do time do Palmeiras. Mas Oséias tenta dar o troco. Puxou para trás, Paulo Nunes, ajeita, lance perigoso. Tocou para Ivaí, chegou batendo, a bola vai passando. Gol! Aí vem Júnior. Arce tem que dar um tempo, né? O jogo não para, a chuva também não. Aí Oséias trabalhou com o Arce. Vamos para 40 minutos, Maurício sai errado. Olha o gol do Ivaí. Gol! Palmeiras 1 para o Corinthians. Nós vamos ter a câmera mais aquela que mostra por outro ângulo, mais emoção. Nós vamos ter tudo isso no show do intervalo. Porque o Corinthians vai para cima, Edilson, olha a arrancada de Edilson. Botou na frente, bateu pro gol. Grande lance de Edilson, Marcos faz a defesa. O jogo não para, Casagrande. Aguinaldo sentiu, pediu substituição. O jogo é bom. Estranhamente, Galvão, o Corinthians se encolheu quando fez 1-0 e estava melhor na partida. O Palmeiras criou coragem, foi para cima, virou. Para Ricardinho. Paulo César está sempre em cima do lance. Outra vez Marcelinho, o Índio partiu pela direita. Ele bateu pro gol de surpresa. Grande finalização de Marcelinho. O Marcos vai lá dar um tapa na bola. Olha como ele bate. A bola faz a curva e o Marcos é obrigado a dar um tapa na bola, cedendo o escanteio. Por outro lado, a batida de 3 dedos do Marcelinho. Ele bate com uma facilidade extrema na bola. Do Corinthians, só o Dinei fica mais à frente. Agora parte para o bote o time do Corinthians. Lá vem Marcelinho. Agora é perigo. Contra-ataque. Edilson. São 3 contra 3. Dinei pede do outro lado. Rolou para Marcelinho. Foi falta fora de bola em cima do Edilson. Marcelinho girou para Dinei. Meteu a cabeça na bola. Marcos caiu e fez a defesa. E olha só como o Paulo César agiu certo, porque não é esse lance, não mostra. O Edilson tocou no Marcelinho e foi representa a seleção brasileira. Aí Silvinho. Faz o toque para Vampeta, na frente de Roque Júnior, puxou para trás Marcelinho, pode bater para o gol, pé direito, caprichou, jogou para fora também, e é tiro de meta para o Palmeiras. Bateu a falta para fora lá o Arce, bateu para fora aqui o Marcelinho, teve tiro de meta para o Maurício, agora tem tiro de meta para o Marcos. Rola a bola de lado, para Silvinho, a entrada de Ricardinho, bonito lance, botou na frente, tem a chance, linda finta, para Edilson, saiu do goleiro, bateu, gol! Tudo igual no Morumbi. Tá lá o Edilson, ele vai na câmera da Globo e diz: alô, povo da Bahia, um beijo pro meu filho, um beijo pra minha esposa. Tomou um cartão amarelo por isso, mas deu um recado dele. E antes o grito: você merece, tinha sido Marcelinho gritando pro Edilson, ali na comemoração. E ele tomou o cartão amarelo porque ele tirou a camisa para mostrar a camisa de baixo. E por isso que ele tomou o cartão amarelo. Chega o empate, o time do Corinthians, pode ser o gol do título. Do 23º título do Corinthians. Vamos nos aproximando dos 30 minutos, mas o Palmeiras é valente. Só que agora a missão é complicada.
porque está 2-2 na soma dos resultados, 5-2 Corinthians, e o Palmeiras tem um jogador em campo, e o Casagrande, que sabe das coisas, dizia: se o Corinthians empatar, praticamente decide o campeonato. E fora isso, o Palmeiras está cansado, já está andando, o Evair está andando, o Zé está andando, o Paulo Nunes está andando, já faz uns 10 minutos que está essa situação. Agora... Olha aí, vai fechar o tempo. Não podia ter feito isso o Edilson. Não podia ter feito isso. O Edilson fez lá uma graça. O Júnior agrediu, o Paulo Nunes foi para cima. Jogadores do Palmeiras correm desesperados ali atrás do Edilson. Ficou feio. Era tudo que não podia acontecer. Era o Marcos, era tudo que não podia acontecer. A rivalidade está no ar. Esse clima está no ar. O Edilson fez o gol, pegou a bola e fez uma graça, botou na nuca. Fez ali uma gracinha e explodiu de vez o jogador do Palmeiras. O Edilson está no vestiário do Corinthians, o Galiano está na porta do vestiário tentando entrar. Marcelinho, como é que você vê todos esses acontecimentos, hein? Sim, ó. Olha, é difícil você falar, é brincadeira, né? Não podia, a festa estava bonita, né? Não, estava bonita, mas aí foram agredir o Edilson. Os jogadores do Palmeiras estavam com os nervos à flor da pele desde o princípio, a gente sabia. É todo um clima que envolve Corinthians e Palmeiras. O Edilson brilhante no campeonato. Galvão. E para mim o melhor jogador do campeonato, mas brincou na hora errada. E aí provocou tudo isso. Ouviu o Zinho. Fazer isso tá errado. Júnior, o que aconteceu, hein? Vocês têm que falar com ele. Isso não viu, né? é um moleque, rapaz. Essa porra vai pra seleção, não sei como. São essas cenas logo depois de ter feito o gol. O espírito irreverente. E aí, olha só, o Júnior chega para pegar. E o Paulo Nunes já vem para lá. Esqueceu a bola e vem para cima dele. O Edilson sentiu que fez a encrenca ali e vai partir. Veja só. Aí o Paulo Nunes vem para cima dele. O Zinho vem também. E aí, os nervos tomaram conta dos jogadores. Todo mundo perde a razão. O Gamarra tenta segurar o Paulo Nunes. O Edilson chuta o Paulo Nunes. Aí virou o conflito, uma coisa triste. Todo mundo viu, né? Ele pegou a bola, suspendeu a bola, colocou na cabeça. Isso aí não vai, isso aí é... Tá jogando a bola no metade do adversário. Vampeta chegando aqui no Zinho. Eu sei que ele tá errado, não pode fazer. Vampeta, você conhece bem o Edilson? Rivalidade é uma coisa, agora, porra. Vampeta, você que conhece bem o Edilson, o que você achou disso? Não vou comentar nada, depois do jogo a gente comenta. Falou que não quer comentar nada, mas na hora que estava falando com o Zinho, disse que sabe que o Edilson tomou uma atitude errada. O Vampeta agora, companheiro do Edilson e amigo pessoal do Edilson, não iria dizer isso. Mas o comentário do Vampeta é a melhor resposta. Olha só como cai o jogador ali no túnel. Você vê o Casagrande, o comentário do Vampeta, quando ele diz: não quero falar nada agora. É a verdade que ele sabe que o amigo cometeu uma atitude errada. Não sei qual vai ser a reação do Vanderlei Luxemburgo depois disso, hein? É o que eu estava pensando. Eu concordo com você em tudo que você falou. O Edilson foi o melhor jogador do campeonato. Eu sou fã do Edilson. Eu joguei contra o Edilson no final de carreira. Ele fez um gol maravilhoso quando eu estava no Corinthians e Palmeiras. Mas uma atitude absurda, infantil, falta de respeito com o adversário. Eu acho que se eu tivesse em campo, a minha reação seria igual a do Paulo Nunes, a do Júnior, de qualquer outro jogador do Palmeiras. Não iria admitir de forma nenhuma, num clássico como esse, uma final de campeonato, uma atitude como essa. De forma alguma. Eu sou contra a violência completamente. Mas dentro do campo é difícil você ver um jogador do nível do Edilson desmerecer uma equipe como o Palmeiras, que é campeã da Libertadores da América. É uma grande equipe, rival do Corinthians. Não pode acontecer uma coisa dessa de forma alguma, principalmente que ele já sabia que os jogadores do Palmeiras estavam nervosos desde o início da partida. O Edilson está em campo de novo, jogadores cercando o Edilson ali, não deixando ninguém chegar perto. É lamentável que isso aconteça, porque eu volto a repetir. Elogiei exaustivamente o Edilson durante o campeonato. Não podia ter feito o que fez. Também o Paulo Nunes não pode partir para uma agressão dessa. Então, condenável dos dois lados. E aí fica essa coisa, o jogador fica se provocando lá e nada disso precisava ter acontecido. Não pode o Edilson tomar a atitude que fez. Não pode o Paulo Nunes partir para agressão como fez. E aí vira conflito, porque depois que o primeiro agrediu, aí vira briga. Então eu já quero aqui fazer um pedido à Polícia Militar de São Paulo, que já fez um esquema especialíssimo para esse clássico, que traga mais gente ainda para a saída do estádio, que cuide dessa saída do estádio. Vou usar uma frase forte: pelo amor de Deus, que cuide dessa saída do estádio das duas torcidas. E vamos esperar que as coisas em campo se acalmem. Galiano, você sentiu desde o começo do jogo, existia um clima de muita rivalidade, o jogo poderia acabar assim? Não, nossa equipe entrou para jogar futebol. E você vê que, infelizmente, o Kleber, lógico, foi expulso numa jogada violenta, merecida.
mas porque ele veio demais na corrida na bola e por isso foi expulso. E do contrário, nossa equipe estava jogando bola, ninguém procurando encrenca, né? E agora o Edilson passou por ridículo, né? Eu acho que ele tá assim porque ele não ganhou a Libertadores, acho que ele tá com ciúmes. E ele não pode fazer isso não, porque do outro lado tem homens, aqui tem torcida também. E passou por ridículo, infelizmente. Ô Galvão, a situação que mais me preocupa é a seguinte, não é nem essa do campo. Aí são jogadores, acabou isso aqui, vai acabar, depois eles vão se encontrar na frente do campeonato. O pior é os torcedores. O torcedor é apaixonado pelo time. Então essa briga vai se transferir a rivalidade para fora. E fora já não tem controle nenhum. Fora já vira tumulto, já vira agressão física, até morte pode sair. Então o jogador tem que ter na cabeça que ele não são só eles que estão no campo. Eles são responsáveis pelo comportamento de muita gente que está assistindo e que estão no estádio. O Arnaldo disse no primeiro tempo que tinha preocupação com o andamento do jogo. Por isso eu fiz esse pedido. Tenho certeza que a Polícia Militar de São Paulo vai tomar todas as precauções. Aí os jogadores do Palmeiras ficam ali no centro, eles vão aos poucos se acalmando. Arnaldo já viveu situações como essa, Arnaldo. Ao juiz cabe esperar, né? Dar tempo agora para que as cabeças fiquem no lugar, que os ânimos possam se acalmar. Uma das maiores virtudes de uma autoridade é ter paciência. É uma pena, eu falei isso no primeiro tempo, que esse jogo não ia acabar bem, pelo clima que foi criado durante a semana e durante o jogo mesmo, com a atitude de alguns jogadores. Agora o árbitro vai ter que ter tranquilidade, evacuar o campo, de acalmar os jogadores, vai expulsar com certeza o Edilson e o Paulo Nunes, se não expulsar outros jogadores além desse. Isso é que eu queria te perguntar, Arnaldo. O juiz fica, vê tudo. Então você tem pivôs de um conflito. E depois todo mundo se envolve. Tá todo mundo com a cabeça quente numa decisão. O que o juiz faz? Expulsa aqueles dois que começaram, expulsa mais gente. O que ele faz? Nenhum árbitro. O que você faria? Eu não terminaria o jogo antes do tempo, porque fica muito ruim terminar um campeonato tão brilhante como foi o Campeonato Paulista desta forma, com os 22 jogadores ou 21 jogadores expulsos, mais alguns reservas, porque quase todos brigaram e pouco se pôde observar quem não brigou. O problema é expulsar quem iniciou e quem revidou, quem foi o causador. O Edilson com certeza será expulso. O Paulo Nunes por ter agredido também. Pode ser que ele expulse até mais jogadores. É provável que expulse apenas esses dois. Vamos ver, os jogadores continuam aí. A torcida do Corinthians volta a gritar, a torcida do Palmeiras se movimenta nas arquibancadas. O Silvinho conversa com o Edilson deve estar ali pensando, agora pra que eu fiz isso? Tinha acabado de fazer o gol que poderia ser o gol do título. O Edilson que levou uma bronca do Paulo César Guzmão, preparador de goleiros da seleção brasileira, uma bronca feia do Paulo César. Ele chegou, não devia ter feito isso. Vamos ouvir o Oswaldo aqui, que está preparando algumas substituições. Oswaldo, o que você achou de tudo isso que aconteceu, da atitude do Edilson e da confusão depois? É algo difícil você dar uma opinião nesse momento tão tumultuado, né? Prefiro deixar acalmar as coisas e depois discutir o assunto. Tá certo, Oswaldo. Tá na função dele ali. Fica muito complicado para ele agora. Se o Edilson não for expulso, com certeza ele vai tirar o Edilson. Já tem o Mirandinha ali, tem o Amaral ali. O Vampeta conversa com o Paulo Nunes. É isso que dizia o Casagrande. São profissionais de altíssimo nível. Ferveu a cabeça, agora eles se acalmam. E vamos esperar que a torcida saiba comemorar o título a vencedora e voltar a casa a torcida perdedora. O Oswaldo em 10 minutos de paralisação. Oswaldo em campo conversando com o Edilson agora. O Edilson deve estar arrependido. Ainda mais porque eu vi um lance do Paulo Nunes e o Marcelinho depois se abraçarem, se acariciarem. São jogadores que são amigos, entendeu? Eles são profissionais antes de tudo. Por isso é que deve ter nesse momento ali uma conversa e tudo. Acabou o jogo. Ele vai terminar o jogo. Atitude que não devia ter tomado, na minha opinião, não sei. O Arnaldo também não teria terminado o jogo. Agora os jogadores do Palmeiras partindo para cima do Edilson, que sai correndo para o vestiário. E aí fica de novo um clima ruim e difícil. Veja só o Paulo César Oliveira se retirando. E o jogo acabou aí com 30 minutos. Nós tínhamos muito tempo, agora temos 39 minutos. O jogo acabou com 30 minutos e a confusão continua ali. O Vampeta vai para a discussão de que já jogou no Palmeiras. Ele quer sair de campo. O Vampeta tá irritado com o Zinho. Partiu atrás do Zinho, ó. Ele partiu atrás do Zinho. O Nenê pede calma. Você vê ali o Rincon.
Não era o Vampeta, era o Rincon, perdão, se eu falei Vampeta, me enganei. Que houve, Rincon? Vampeta, como é que você viu tudo isso? A gente veio para fazer espetáculo, de repente acontece essas cenas de briga. O clima fica complicado. A verdade é que, se retirando o juiz de campo, o Corinthians é campeão. Ele dá o resultado, Arnaldo, o resultado do jogo no momento. Ele suspende o jogo, faz na súmula que expulsou 21 jogadores, e a federação é que dá a decisão, o título, porque o juiz não tem esses poderes, ele apenas declara na súmula. Mas quando ele termina o jogo aos 30 do segundo tempo, permanece o resultado do jogo, porque os times não tinham mais jogadores com número para continuar. Claro, é que ele expulsou o número de jogadores maiores que o necessário, só pode jogar com 7 jogadores. Se ele expulsou, aí termina o jogo mais cedo. Isso agora só depois é que se vai saber, porque o juiz correu para o vestiário saber se ele expulsou todo mundo. Porque ele correu para o vestiário. Esse aqui é o problema. E o Paulo Nunes aí pega uma faixa, provoca a torcida, se irritam com ele. Ele ia saindo, o Euler manda voltar. Continua a briga de novo, vira um tumulto generalizado, uma coisa triste. Já não há mais como considerar culpados, culpado para lá, o culpado para cá. Quem vai Apenas de comemorar se o quê, lamentar. né, como vai ter força e ânimo para comemorar um título, ou um ou outro? Eu acho que manchou o título dos dois, na realidade. O Palmeiras está fazendo essa comemoração, o Paulo Nunes, de provocação, que já não deveria fazer, que o ambiente já está pesado. O Corinthians não tem ânimo, acho que não tem moral, não tem culpa, não é moral. Não tem ânimo para comemorar um título paulista. Mas vai comemorar, vai comemorar. Mas eu acho que não tem mais graça, acabou o jogo, eu acho que as pessoas têm que ir embora. Tem outras pessoas que não devem se envolver, tem pessoas que não devem se envolver. Uma pessoa como essa não faz parte de nada do futebol e vai empurrar o Paulo Nunes. Ricardinho, um jeito meio triste, completamente triste de se acabar o jogo, uma decisão de Campeonato Paulista. É verdade, sem dúvida, isso nos entristece muito, mas vamos comemorar, né? Eu acho que a alegria é imensa por aquilo que a nossa equipe fez durante o campeonato inteiro, e hoje concretizamos o título. Pena, mais uma vez, que foi dessa forma, né? Que o jogo não terminou. Campeão! Ricardinho, o que você achou de toda a confusão? É difícil, né, você analisar, né, mas paciência, acho que um erro não justifica o outro, né. Pô, a gente fez 7 grandes jogos contra o Palmeiras e não precisava terminar dessa forma. O representante da arbitragem, que deixou o campo também, disse que não sabe se o Paulo César expulsou os jogadores, mas que estava muito perigoso continuar o jogo, e por isso o Paulo César encerrou a partida. E aí os jogadores do Corinthians comemoram, por quê? Na soma dos resultados, 2-2 hoje, com os 3-0 do Corinthians, 5 para o Corinthians, 2 para o Palmeiras. Na soma dos resultados, o Dinei fica ali, meio sem saber por onde correr. O Nenê fica se abraçando, o Silvinho também. E finalmente os jogadores do Corinthians começam a comemorar, ainda que de forma tímida, dentro de campo. A galera corintiana não. Essa grita, essa faz a festa, aí está ela. Faz a festa a torcida do Corinthians e grita a plenos pulmões que o time é campeão, que o time é campeão. Aí, Arnaldo, é hora da gente perguntar para o Arnaldo. Precisa ver direito a posição do juiz, mas se ele diz não expulsei, falta de condições, o que acontece, Arnaldo? O delegado falou demais. Condições tinha, policiamento, os jogadores já estavam em campo, tudo tranquilo. Se naquele momento ele chegasse e mostrasse cartão amarelo para 2 jogadores, 4 jogadores, enfim, para que o jogador... Cartão vermelho? Cartão vermelho. Para que os jogadores, para que as equipes não ficassem com menos de 7, porque se ficar com menos de 7 não pode continuar, ficava mais claro. Agora ele foi para o vestiário, vai fazer a súmula lá, ninguém vai saber a súmula por enquanto, só vai saber depois. Se ele foi para o vestiário é porque ele expulsou um número de jogadores de forma suficiente para que não pudesse mais prosseguir a partida. Por isso é que a partida foi suspensa naquele momento, falta de número de jogadores em campo. Aí o Vampeta e o Corinthians comemora o título, e aí entende-se o Corinthians campeão, Arnaldo. Exatamente, porque pelo regulamento da federação o jogo terminou por falta de número de jogadores. E aí o Corinthians é campeão do Campeonato Paulista. E a torcida do Corinthians comemora na arquibancada do Morumbi. Os torcedores comemoram em campo, a torcida comemora na arquibancada
do Morumbi. A torcida do Palmeiras se retira. Terminou de forma triste, mas o Corinthians fez o porquê de ser campeão paulista de 99, Casagrande. Vamos esquecer essa última parte aí desse final de jogo e analisar o Campeonato Paulista. O Corinthians se recuperou depois que foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores da América, se dedicou ao Campeonato Paulista, começou a jogar muito bem, teve tempo para treinar. O Oswaldo assumiu essa posição de treinador e assumiu muito bem. E o Corinthians mereceu nesse final do Campeonato Paulista ganhar esse título. Eliminou o São Paulo, que até então era a melhor equipe, ganhando de 4-0 na primeira partida, empatando a segunda. Fez 3-0 no Palmeiras, que é campeão da Libertadores no primeiro jogo, empatou agora, merecidíssimo, super merecido o título, inclusive com o Marcelinho terminando o Campeonato Paulista, fazendo uma grande partida, coisas que eu não via há um bom tempo ele jogar como jogou hoje. Tanto é verdade já, o Corinthians é o campeão paulista de 1999. O pódio já foi montado, os jogadores já vão para o pódio lá para comemorar. Os jogadores do Corinthians estão todos no pódio. Os troféus já estão prontos ali para serem entregues. Não sei se alguém do Palmeiras volta para receber aquele troféu prateado, que é o de vice-campeão. O troféu dourado é o de campeão paulista. O time do Corinthians comemora o 23º título da sua história, em cima do Palmeiras, do arquirrival, a grande rivalidade. A se lamentar apenas a batalha campal. O que aconteceu, a atitude infeliz do Edilson, sei que ele vai se arrepender. Ele vem atravessando um grande momento no futebol. Quem partiu para a agressão também vai se arrepender. Mas fica aí o torcedor, a torcedora gritando, a torcedora feliz, o torcedor do Corinthians comemorando o título. É a festa corintiana que até já se esperava pela vantagem que entrou com 3-0. Depois do primeiro jogo, o resultado alcançado no primeiro jogo, e aí está o Corinthians, comemorando o 23º título paulista de sua história. O Corinthians, como disse o Casagrande, pela campanha que fez depois que ficou fora da Libertadores, pela forma com que eliminou o São Paulo, que era o time de melhor resultado técnico, com uma goleada de 4-0 e um empate no segundo jogo. E depois, goleando também o Palmeiras 3-0 e empatando, vindo buscar o empate no segundo jogo. Mérito absoluto para o Corinthians na conquista e na comemoração do título. E fica o pedido ao torcedor: comemore sim, grite, grite Corinthians, mostre seu amor pelo Corinthians, tome as ruas de São Paulo, faça a sua festa, mas sem violência. E aí o gol, que seria o gol do título, porque dificilmente realmente o Palmeiras poderia tentar outros 3 gols. Começou com o Ricardinho, ele tenta a jogada, a bola escapa, o Marcos sai, entra o Edilson, sai do Marcos, espera, bate pro gol. Até aí ele fez tudo certo, aí ele faz a sua festa. E aí a torcida grita enquanto os jogadores recebem lá o troféu de campeão paulista. Esse é o de posse provisória. Esse é o de posse provisória, que passa de campeão para campeão. Ele significa o Palácio dos Bandeirantes, aqui perto do estádio do Morumbi, a sede do governo de São Paulo. E depois vai receber o troféu de posse definitiva. E aí, torcedor corintiano, para você o gol do Edilson, aquele que chegava ao empate e que botava vantagem na soma dos resultados de 5-2 para o time do Corinthians. Aí todos os lances e o torcedor faz a festa do Morumbi debaixo de muita chuva. Os jogadores do Corinthians já estão de faixa, alguns. E agora o troféu principal vai ser entregue enquanto você está vendo o Edilson, está vendo a torcida. E aí, o capitão Gamarra, se tiver forças para carregar, se unem os jogadores, erguem o troféu para a galera, para a fiel torcida corintiana. E explode o Morumbi. Corinthians imbatível neste século, porque chega ao 23º título e o Palmeiras permanece como 21. É uma marca imbatível do Corinthians neste século, já que estamos próximos à virada do século. O torcedor corintiano faz a festa, bate onde pode, bate aqui no teto da cabine, grita como pode, faz a festa no Morumbi. E aí estão os jogadores. O Corinthians é o campeão paulista por méritos realmente. O Dinei fica ali dançando, comanda os jogadores do Corinthians. O Gamarra faz aquilo que pode ser até sua última festa. O Mirandinha, que andava triste, fica feliz. Todo mundo fica feliz. O Vampeta tá lá. E os jogadores vão partir já já para a volta olímpica, que é o momento de alegria maior do torcedor, quando o jogador chega perto da arquibancada e parte para a volta olímpica. Ali o troféu que representa o Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo.
E é com ele que os jogadores partem para a volta olímpica. Debaixo de chuva, depois do tumulto. Já não há mais torcedores do Palmeiras Tentar o review, Edilson. aqui no Morumbi. E agora vamos ver o que o Edilson fala. Nós recebemos provocação a semana inteira. Palmeiras foi campeão com mérito da Libertadores. Ficaram dizendo que o Campeonato Paulista não valia nada. De repente, entraram todo mundo de cabelo verde, nós aceitamos todas as brincadeiras. Quando a gente vai brincar em campo, que é uma coisa bom pro futebol, nego discrimina a gente. O Edilson é chamado para dar a volta olímpica junto com os companheiros. Na realidade, muita provocação de lado a lado. O Edilson depois vai pensar direitinho. Eles tinha que fazer o gol, só não precisava ter feito aquela brincadeira que fez. Mas aí vale a festa corintiana. Agora também o Brasil todo, quem estava acompanhando, o Rio de Janeiro que estava acompanhando o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, vê a festa do Corinthians, porque terminou 2 para o Juventude, 1 para o Botafogo. A decisão será no próximo domingo do Maracanã. Aí os jogadores do Corinthians, junto à torcida, bem